Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez unidos em torno do pão da palavra, peçamos o auxílio e a força do Espírito Santo, que nos dê sabedoria, discernimento, para que a palavra possa produzir frutos em nós de verdadeira conversão. O Evangelho de hoje está em Mateus, do capítulo 18, versículo 21 seguintes. Mateus, capítulo 21, capítulo 18, versículo 21 a 35. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Então Pedro dirigiu-se a Jesus, perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E acrescentou: o rei dos céus é comparável a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo: tem paciência comigo, e tudo te pagarei. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo, perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro se atirou ao chão e suplicava: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo o que acontecera. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? E o Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, a parábola que Jesus conta parte da pergunta de Pedro sobre quantas vezes perdoar. Não é? Então, nós já ouvimos isso tantas vezes, até 7 vezes, 70 vezes. É perdoar sempre, um perdão perfeito, um exercício de perdoar constante. Mas a parábola nos chama a atenção e a parábola, é claro, é uma parábola, uma história, Jesus conta, mas com um sentido espiritual, teológico, com uma verdade nela. Essa verdade nós precisamos escutar de Deus. Contemplar a parábola para deixar Deus nos ensinar através dela uma verdade de fé, uma verdade salvífica. Toda parábola tem um sentido salvífico. Todos os atos de Jesus têm sentido salvífico. E a parábola conta então com um homem, um senhor, e aqui é claro, referindo-se a comparação a Deus, ao Pai do céu, que vai ajustar contas então com todos os seus servos, com todos nós. Ele chama um que devia uma quantia enorme, impagável, essa quantia é o nosso pecado. E aí então o servo pediu perdão, explicou misericórdia, então foi perdoado. Mas ele sai dali e encontra alguém que ele devia, não perdoa e manda até prendê-lo. E aí então os outros servos ficam indignados, vai falar com o Senhor. E aí o Senhor chama o servo e fala: por que você não perdoou? E aí então, diz assim: não devia também ter perdoado como eu te perdoei? E aí então manda jogá-lo na prisão, até pagar o último centavo. Parece que a palavra quer dizer assim: Deus perdoou, mas agora voltou atrás no seu perdão? Será que é isso? Não. Veja bem, meu irmão e minha irmã, na oração do Pai Nosso, que nós rezamos diariamente, oração dominical, rezamos em cada terço 5 vezes, no rosário 20 vezes. E aí diz assim: o Senhor nos ensina: perdoai como nós perdoamos.
Disso trata essa parábola hoje. Mas por que então que o Senhor chama o servo e agora parece que revoga o perdão que deu? É porque, na verdade, aquele servo foi lá pedir perdão, mas quando ele foi pedir perdão, o outro devia para ele, mas ele não estava disposto a perdoar. Ele foi pedir perdão sem o desejo de dar aquilo que ele queria. E aí então a confissão, o perdão não acontece. Porque é uma tentativa de enganar a Deus, de enganar o outro, aquele a quem eu estou pedindo perdão. No caso aqui é Deus, é claro. E aí então aquele servo ele pediu perdão da sua dívida sem desejar perdoar o outro que também lhe devia. Ou seja, ele queria receber algo que ele não estava disposto a dar. E quando nós vamos confessar, meu irmão, esta é a única condição que pode invalidar o perdão de Deus. Por quê? Porque nós vamos confessar e arrepender dos nossos pecados. Mas nós vamos cometê-los de novo. Embora podemos até ter e devemos a confissão para ser válida, caro, eu preciso ter o desejo de não cometer mais aquele pecado. Eu preciso estar realmente arrependido de ter pecado, um arrependimento sincero, e o desejo de não pecar mais. Pronto. Deus sabe que eu vou voltar a pecar. Nós temos as fraquezas, mas mesmo assim Ele nos perdoa. Ele sabe que o nosso desejo de não pecar mais é verdadeiro, mas Ele também sabe que nós não temos tantas forças assim e nós vamos pecar. Mas mesmo assim Ele concede o perdão. Mas a parábola quer nos ensinar que quando nós vamos pedir perdão, se nós temos ressentimento contra o irmão, se nós não estamos dispostos a perdoar quem nos fez mal, nós vamos já pedir perdão sem alcançá-lo. Nós não vamos alcançar esse perdão. Por isso é importante nós fazermos bem um exame de consciência, não somente dos pecados cometidos. A mentira, a fofoca, o adultério, o vício, sei lá. Mas para ir confessar nesse tempo de quaresma, é tempo de confissão, fazer uma boa confissão, algo que eu preciso primeiro refletir é ver se eu não tenho nada, se eu não tenho mágoa no meu coração. Lembrar que as pessoas que fizeram mal para mim, aquele que falou mal, que julgou, aquele que roubou, aquele que enganou, aquele que mentiu, aquela situação de adultério que eu sofri, que a esposa traiu, o marido traiu, aquela pessoa da minha família que me fez mal, aquele que me difamou, sei lá. Eu preciso trazer tudo isso também no meu coração e ver se eu não tenho mágoa. Porque se eu tenho, eu preciso dar o perdão. Eu preciso perdoar. Porque senão eu vou tornar o perdão de Deus inválido, não porque a misericórdia de Deus é limitada, não, a misericórdia de Deus é infinita e pode me perdoar, mas o próprio Senhor disse que se eu não perdoar, eu não vou alcançar o perdão. A parábola nos mostra isso, o Pai Nosso nos mostra isso. Diferente quando, por exemplo, aquele evangelho de João, da pecadora perdoada, lembra? O Senhor vai, aquela mulher que foi pega em adultério, quando ele diz para ela assim, onde estão os que te condenavam? Ninguém te condenou? Ela disse, não, ninguém, Senhor. Ele fala assim, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, os pecados que nós cometemos, o Senhor quer que nós não pequemos mais, não podemos não pecar mais, ou seja, um desejo de não pecar. Mas se eu vou diante de Deus, se eu vou diante do sacerdote pedir perdão, e o meu coração está fechado para o meu irmão, pode ter certeza, esse perdão não vai ser válido, essa absolvição não vai valer. Ela não tem sentido. Essa parábola nos mostra isso hoje. Por quê? Porque eu estou pedindo algo que eu não quero dar. Eu quero receber algo que eu não quero dar. Lá em Mateus capítulo 10, o Senhor diz assim, de graça recebeste, de graça deveis dar. Não é? Capítulo 10 de Mateus, versículo 8. De graça recebeste, de graças dai. Então eu vou receber o perdão de Deus de graça.
eu preciso estar disposto a dar também de graça esse perdão. Pode ser que a pessoa não esteja mais com você, não esteja perto, não importa. Mas você deve dizer, eu perdoo essa pessoa. Eu quero perdoar agora em nome de Jesus, eu quero perdoar. E perdoa mesmo. Se você puder falar para ele, perdoa, ótimo. Se não puder, pelo menos no seu coração, você precisa dar este perdão. Para fazer uma boa confissão, para fazer uma boa Páscoa, celebrar a Páscoa, você precisa lembrar das situações que te magoaram muito. Talvez uma situação na sua casa que você passou, por exemplo, um adultério do seu marido. Tem 10 anos, 5 anos. Mas se você olha para o seu marido e ainda tem raiva dele, você precisa perdoar. Se você ainda remoe isso no seu coração, você ainda te dói, te machuca, você precisa perdoar. A sua esposa, uma situação que você passou com alguém da sua família, alguém que atrapalhou muito a sua vida, atrapalhou a vida da sua família, da sua casa, do seu casamento, aquela mulher, aquele homem que foi instrumento para fazer o adultério entrar na sua casa, aquela situação, a pessoa que te deu prejuízo financeiro e você perdeu tudo por causa disso, ou perdeu bens, e isso te magoa até hoje, você precisa perdoar. Porque muito maior é o pecado diante de Deus nosso. A parábola primeiro mostra essa pessoa, esse primeiro servo, sou eu e você. Nós fizemos um mal muito maior a Deus. Porque o nosso pecado ofendeu a Deus, aquele que é justo, perfeito e santo. Imaculado ser Deus. Agora, quando o irmão faz algo contra nós, nós somos pecadores. Nós merecemos. E aí quero lembrar aqui da primeira leitura de hoje, se você quiser ler, a primeira leitura de hoje do livro de Daniel, é o capítulo 3, o versículo 25, depois o versículo 35 seguintes. E Daniel, lembramos que eles são aqueles 3 jovens, não Daniel, Azarias, Azarias, ele mais 2 jovens que foram julgados na fornalha e eles foram considerados justos. Veja bem, eles não quiseram sacrificar a ídolos, eles não quiseram comer carne sacrificada, eles não quiseram prestar culto ao imperador, ao rei. Você entende? Ou seja, eles eram considerados justos e mesmo assim foram lançados na fornalha ardente para serem mortos. No entanto, veja a oração deles. Diz assim Azarias: não nos abandones para sempre por causa do teu nome. Não anules a tua aliança. Não retire de nós a tua misericórdia por causa de Abraão, teu amado, de Isaac, teu servo, de Israel, teu escolhido. A ele dissestes que multiplicarias a tua descendência como a estrela do céu, como a areia da praia do mar. Sim, Senhor, estamos reduzidos mais que todas as nações, humilhados na terra inteira, hoje por causa dos nossos pecados. Veja bem, eles estão clamando a misericórdia, porque o povo também está sofrendo, o povo também está sob o domínio de seus opressores, os persas. Mas aí, então, ele se coloca junto com os irmãos, reconhece que eles também pecaram. Você sabe qual a dificuldade nós temos de perdoar os outros? É porque nós esquecemos que, primeiramente, nós ofendemos a Deus também, nós somos pecadores. A nossa condição é a mesma do outro. E nós também esquecemos que nós também ofendemos os outros, que nós praticamos coisas ruins contra os nossos irmãos. Ah, mas eu nunca traí, eu nunca roubei a mulher dos outros. Ah, você fez outras coisas. Fizemos outros males. Falamos mal, julgamos, talvez podemos ter prejuízo para alguém, nós podemos ter defamado alguém, também podemos ter traído alguém, se não foi na carne, no coração, no pensamento. Então, meu irmão, nós também cometemos atos pecaminosos. Então, a nossa condição, a minha, a sua, é igual a dos outros irmãos. Só que nós, cheios de soberba e orgulho, infelizmente, nós sempre achamos que o pecado do outro é maior do que o nosso. Mas a parábola de hoje nos mostra que nós fomos todos colocados na mesma situação. Nós que pedimos perdão a Deus, precisamos perdoar por quê? Porque nós também pecamos. Nós também pecamos. Nós também cometemos nossos erros. Então nós precisamos, meu irmão e minha irmã, nos colocar na mesma condição. São Paulo diz que todos nós fomos encerrados na mesma condição de pecadores.
Então, nessa parábola de hoje, o Senhor quer que nós vamos refletirmos sobre isso. A minha capacidade de amar é a minha capacidade de perdoar. Quem não perdoa, não ama. Quem não perdoa não é capaz de amar. E aqui, meu irmão, minha irmã, é bom nós pensarmos o seguinte: não, aquela pessoa que me fez mal, eu não perdoo. Mas eu amo outra pessoa. Não, você não ama. O amor ou é amor para com todos ou não é amor para com ninguém. Não existe isso. Não existe assim, eu amo só o bom. Eu amei a minha esposa enquanto ela foi fiel a mim. Então você nunca amou. Eu amei meus filhos enquanto eles eram bons, agora eles não prestam mais, não amo mais. Eu amava muito a minha família, meus irmãos, eu amava muito os meus irmãos, mas meu irmão agora aprontou comigo, tem ódio dele. Então você nunca amou. Porque o amor se expressa na capacidade de perdoar. Sim. Então nós precisamos, meu irmão e minha irmã, fazer um exercício de perdoar. Tempo de Quaresma, nós vamos pedir perdão, vamos confessar. Nós, todos os católicos que creem no sacramento da confissão, da reconciliação, e que pena, tantos irmãos ignorantes não creem nisso. Por isso, não se confessam e não alcançam o perdão de Deus. Não tem consciência disso. Mas nós que cremos no sacramento da confissão, vamos confessar com o sacerdote, com Cristo sacerdote. E vamos já preparar para isso, perdoando. O primeiro passo é perdoar. Junto com a preparação de confissão, de reconhecer os pecados, eu preciso estar disposto a perdoar. Porque eu vou alcançar de graça, eu preciso dar também de graça. Que o Senhor Jesus nos dê essa graça, sabe? De um coração arrependido, um coração voltado para o Senhor, um coração disposto a perdoar para alcançar aquilo que eu vou pedir perdão. E aí eu vou celebrar a Páscoa do Senhor, reconciliado com meus irmãos, reconciliado com Deus, certo de que alcancei o perdão de Deus. Pode ser que até aqui muitas confissões suas sejam inválidas. Por quê? Porque você confessou com mágoa no coração. Mas desta vez, vamos confessar, perdoando de verdade a quem nos ofendeu, para alcançarmos o perdão de Deus. O Senhor nos dê essa graça, então, de uma boa confissão, para podermos perdoados alcançar a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus nos dê a força do Espírito Santo. E que a Virgem Maria interceda por nós, para que nós possamos fazer uma boa confissão no tempo da Quaresma, arrepender dos pecados e alcançar o perdão de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Meu irmão, faça comentários aí, ajude o canal está caindo, você tem poucas visualizações. Tudo está na mão de Deus, né? Mas se você puder dar um like, você nos ajuda a evangelizar. Deus te abençoe.